Muito bem, nação. Temos aqui esse corte da imprensa discutindo, debatendo, analisando a treta entre as diretorias de Flamengo e Palmeiras. Teve cutucada, teve alfinetada, galera. Vou trazer aqui agora para vocês esse corte do Sport Center. Link na descrição, como créditos, canal ESPN Brasil. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, deixa o like e ative o sininho. Eu estou aqui para isso, para trazer os cortes da imprensa falando do nosso Mengão. Vamos lá? Simbora. Do Fla-Flu, do sábado para domingo. Tava tudo certo, mas o Palmeiras não gostou dessa história, não. Emitiu nota reclamando e aí começou troca de farpas entre Flamengo e Palmeiras de novo. Dizer que me faz muita confusão, faz muito ouvir falar tanto sobre uma questão que devia ser algo normal. E se há clubes que nós já estamos habituados a que sejam chorões, ou seja, são chorões profissionais, choram por tudo e por mais alguma coisa, há outros que eu fiquei bastante admirado de falarem sobre algo que não lhes diz respeito. Como tu disseste, foi uma viagem extremamente difícil, como foi a do Fluminense. E a bem do espetáculo e da saúde dos jogadores, houve um acordo entre os clubes. A decisão final sobre o adiamento da partida, ela é da CBF por conta do manual das competições. E o Fluminense, quando analisou o pleito, partindo da premissa de que não teria nenhum prejuízo efetivo ao clube, viu razoabilidade nos argumentos trazidos pelo Flamengo. O Fluminense, assim, pela grandeza do clube, o Fluminense nunca dependeu de nenhuma vantagem para enfrentar nenhum rival que fosse do futebol brasileiro. Muita gente fala da necessidade de profissionalismo, união dos clubes, objetivando um futebol brasileiro melhor, um produto melhor. Mas na primeira oportunidade, algumas dessas pessoas criticam o Fluminense por não ter se aproveitado de uma vantagem em relação ao rival. O Fluminense aqui segue suas decisões com muita coerência, com muita independência e pensando sempre no futebol, desde que, é claro, não traga prejuízo à nossa instituição. E se há clubes que nós já estamos habituados a que sejam chorões, ou seja, são chorões profissionais... É o Botafogo, né, que a gente conhece como o time dos chorões, né? Agora o Palmeiras é o novo chorãozinho da turma, né, cara? Palmeiras também dá motivo, né? O que eles têm a ver com o jogo do Fla-Flu? O que eles têm a ver com isso, cara? Por tudo e por mais alguma coisa, mas mais uma vez não conseguimos jogar 11 contra 11 contra o Corinthians. Mas o que se passa noutros campos realmente vergonhoso. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Basta vocês verem o que se passa. Nós temos que trabalhar, temos que fazer o nosso, mas agora não podemos estar sempre a ser prejudicados e ver os nossos rivais serem beneficiados. Isso não. Vamos lá. Vocês entenderam, né? Até para, assim, ficou claro, mas para reforçar. A musiquinha. Exato. O Boto deu a entrevista, foi a gente falou que da colocou questão... essa música, né? Exato, falou dos chorões e tal. Esse é um contexto, falando sobre o Palmeiras e tudo mais. Essa parte final, com essa flauta meio andina, né? A música andina. É, a música andina dos chorões. É uma postagem do Palmeiras, pegando essa entrevista e com vários prints de reclamações dele. Em que ele está falando sobre outros clubes. Exato. Então, começando contigo, Gustavo Zopac. Este imbróglio do que gerou do Fla-Flu a mudança de data, a entrada do Palmeiras na discussão, o Boto mandando um recado. Tudo isso em 30 segundos. Não, temos tempo. Temos tempo. E daí a postagem do Palmeiras. O adiamento do jogo, o papel do Flamengo no pedido de adiamento do jogo, o papel do Fluminense no pedido de adiamento do jogo, são papéis que eu consigo compreender. É o que o Flamengo fez o dele, né? O Fluminense, é o que disse o André, eu compreendo a irritação do torcedor, mas aí eu acho que o presidente do Fluminense viveu na pele a diferença entre agradar a sua torcida e pensar como um gestor profissional dentro de um ecossistema, de uma indústria, que é a indústria do futebol, e nem sempre você vai fazer tudo só para agradar o seu torcedor. Tem hora que você vai tomar uma decisão racional,
pensando no bem coletivo da indústria que você faz parte, foi isso que o Fluminense fez. Então eu não condeno o presidente, nem sempre ele vai agir 100% para satisfazer o ego do seu torcedor ou para alimentar a rivalidade do seu torcedor. Acho que tudo isso é compreensível. A reclamação de quem achou a CBF rapidamente benevolente para atender esse pedido, eu também compreendo. Acho que existiram casos onde aparentemente a CBF não agiu da mesma forma e os casos não são iguais, nunca são iguais, mas que a dúvida exista, eu acho compreensível. O que eu não gosto assim, o papel do Boto é um papel batido, né? É uma entrevista que não vale de nada, porque é isso. No fundo, assim, a resposta do Palmeiras hoje, conceitualmente, ela está... a mensagem que o Palmeiras quis passar é uma mensagem verdadeira. Tipo, o Boto está ali falando do Chorão, quando, na verdade, o Chorão é ele. Como o Palmeiras, que hoje está reclamando de não sei o quê, amanhã é ele que vai estar. Então, assim, é repetitivo e é cansativo, né? Então, o Boto não tem moral nenhuma para chamar ninguém de Chorão. Como o Palmeiras vive chorando, como o outro reclama, o São Paulo reclama, o Corinthians reclama, e por aí vai, né? Então, isso acho que a mensagem que o Palmeiras passou, eu concordo, mas a forma, cara, assim, uma coisa é uma posição institucional, outra coisa é infantilizar a conversa com um postzinho de rede social, debochando do outro cara, debochando do outro clube. Esse é um papel do influenciador, do torcedor, não do canal oficial do clube, sabe? Concordo, velho. Concordo e assina embaixo, cara. Deixa esse tipo de provocação infantil para a torcida, né? Para nós aqui, influencer, torcida. Agora, a diretoria fazer esse tipo de coisa, né, cara? O clube fazer isso, eu acho que é se apequenar. Minha opinião. E até acho que as provocações, as brincadeiras sadias, ganhou um clássico, postzinho de provocação, isso aí faz super parte. Agora, essas são conversas institucionais, sabe? E o Palmeiras infantilizou a conversa. Eu acho isso pobre. A discussão inteira é pobre. A discussão inteira é muito pobre quando o Palmeiras, quando o Boto fala do Chorão, quando o Palmeiras reclama, faz a musiquinha da flauta, isso é muito pobre de uma coisa que a gente poderia discutir de maneira mais profunda. A CBF agiu diferente com o Flamengo, sim ou não? Vamos esclarecer isso aí. Aprofundar na tomada de decisão do presidente do Fluminense, que ele não agiu por mal, ele fez uma coisa que ele gostaria que fizesse com o clube dele, claro. Sabe? Então, o Palmeiras levou a conversa para um nível muito raso, muito infantil. Assim como o Boto foi extremamente demagogo e incoerente na sua própria manifestação. No fundo, perdem todos, né? É uma discussão, mais uma discussão chata, rasa e boba que a gente tem que gastar tempo para fazer aqui. Parabéns. Eu pensei a mesma coisa, Zupac, com a história da flautinha. Assim, é engraçado, você ri um pouquinho, mas se você olhar direitinho e pensar, putz, mas isso aqui não é o papel, né, cara? É o perfil oficial de um clube. Tem ficar brincando com toda essa história, não deveria estar agindo de uma maneira um pouco mais séria. Eu estou com a mesma percepção. Agora, tem uma coisa, André, e isso eu concordo, assim, completamente. O presidente do Fluminense, ele disse o seguinte: vocês ficam cobrando o tempo inteiro que nós estejamos unidos, porque precisamos todos estar de mãos dadas para fazer algo acontecer de melhor no futebol. Quando a gente resolve fazer algo legal para os dois, aí vem o terceiro, o Palmeiras, que a Leila tanto reclama de união, que precisa de união, que ninguém pode se achar mais importante do que o outro, e reclama? Ele tem razão, porque também se parte do princípio que, entre aspas, bem entre aspas, o amigo do meu inimigo é meu inimigo também. E aí vira essa coisa, né? Que no final comprova porque toda e qualquer discussão a respeito de uma união de clubes no Brasil para simples organização, não que seja simples, mas apenas para organizar um campeonato como o Campeonato Brasileiro, não frutifica, não sai do papel, se formam dois grupos, como estão formados hoje, que não se conversam da maneira que institucionalmente deveriam se conversar. Esses dois grupos hoje não passam de agências para vender os direitos de transmissão, porque é só nisso que os clubes pensam. E quando existe uma atitude de um clube, que é o que se esperaria que todos fizessem sempre num ambiente de uma liga de clubes, vira essa celeuma. E eu não estou falando da reação do torcedor do Fluminense, que não gostou. Eu acho que está errado,
esse comportamento da torcida, de achar que o clube se submeteu ao Flamengo, dobrou as pernas, essa coisa toda. Mas eu entendo o que o torcedor expressa. Eu acho que outros clubes entrarem nessa, em especial com esse tipo de tom e de intenção, triste. Porque o que o Fluminense fez, além de acomodar um clube que realmente não tinha condições de disputar um jogo da relevância de um Fla-Flu como deveria ter. E o Fluminense não se prejudicou em nada. Ele também teve um dia a mais para descansar os seus jogadores e preparar o seu time. Então, assim, são discussões muito pequenas, muito infantis e cada vez mais infantilizadas, como disse o Gustavo. Eu estou de pleno acordo. E quando tem uma atitude que é correta do ponto de vista das relações entre os clubes, ela é recebida como se o responsável por ela tivesse sido um bobo, um tolo, ou enganado por alguém, um trouxa. Sim, é uma coisa muito complicada o ambiente do futebol brasileiro hoje, em especial porque até aqueles que vêm de outros lugares, como o senhor Boto, rapidamente se deixam envenenar pelo que de pior é praticado aqui. Ele talvez pudesse nos ajudar a elevar o nível das práticas nos clubes de futebol, já que ele se considera alguém tão experiente, tão inteligente e tão superior, porque faz parte de muitas declarações deste senhor, sempre uma estocada espezinhando o futebol brasileiro, que é um lugar que o recebeu maravilhosamente bem, porque o Flamengo tem condições de pagar a ele a remuneração que ele recebe, sem que ele seja obrigado a nada, assinou o contrato porque achou que era uma boa oportunidade de trabalho e não é boa a oportunidade, é maravilhosa a oportunidade. Eu me arrisco a dizer que o senhor José Boto nunca mais na carreira dele vai ter uma oportunidade de trabalhar num clube tão relevante quanto o Flamengo. Mas ele gosta, prefere e se especializou em sempre colocar uma pitadinha de ironia em relação ao ambiente de futebol que o recebeu, com todos os defeitos. Com todos os defeitos. Mas é um ambiente que criou as oportunidades para um clube como o Flamengo trazê-lo de sei lá onde ele estava, na Croácia. Ele trabalhou muito tempo na Ucrânia. Na Ucrânia. Shakhtar antes, né? Pois é. Vamos seguir aqui o Sport Center falando de um clube que antes do brasileiro era visto como... Que papelão, hein, diretoria do Palmeiras. Nossa senhora, hein, cara, que vexame, hein? Que ridícula essa postagem. O Boto também, cara, não é exemplo pra ninguém, né? Eu não sou fã do Boto, não gosto dele. Não preciso esconder isso. Acho que o que ele fez com o Felipe Luiz, ele também deveria ter saído junto com o Felipe Luiz, porque ele era responsável pelo grupo de jogadores, né? Então, assim, o Boto, ó, pra mim, amadorzão também. Não estou aqui pra defender Boto, não. Estou aqui pra defender o Flamengo, cara. Porque o Boto, pra mim, é um cara que... sei lá, eu não vejo graça nele. Eu não acho que ele é tão bom assim no que ele faz, tá? Com o dinheiro que o Flamengo tem, muitos aí faria melhor do que ele faz. E na demissão do Felipe Luiz, ele deveria ter saído junto. Minha opinião. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações e até mais. Fui!